Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O salmista nos convida a fazer a mesma pergunta. Vivemos cercados por adversidades, conflitos familiares ou no trabalho, problemas políticos e sociais que invadem nossas telas e conversas. Nas ruas, cruzamos com pessoas abandonadas ou necessitadas. Nos hospitais e clínicas, a dor parece ainda mais evidente. Doenças, exames, diagnósticos que pesam o coração. As demandas da vida só aumentam e por vezes sentimos que vamos sucumbir. Mas a resposta do salmista é clara. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é sobre encontrar um lugar físico, mas sobre estar na presença, no cuidado constante e na fidelidade de Deus. É sobre viver com fé, a certeza de que Ele é capaz de nos guardar, sustentar e conduzir em todos os momentos. Nesta série, O Meu Socorro, vamos descobrir juntos como a fé nos leva a buscar força, refúgio e esperança naquele que nunca falha. Abençoada, glória a Deus. Pode dizer boa noite para o pastor também? Boa noite, gente boa. Pessoal que está em casa, Deus abençoe você que está assistindo essa celebração. Glória a Deus. Amém, queridos? Essa série de mensagem, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ensinar muitas coisas. Pela manhã aqui no culto matinal que nós tivemos, nós já falamos um pouco a respeito dessa resposta que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu costumo dizer que é necessário nós termos uma fé que corresponde ao coração de Deus. Tantas pessoas acreditam em tantas coisas. Tem pessoas que acreditam que as coisas vão ficar pior. Eu prefiro acreditar que o meu Deus sempre tem uma resposta sobre a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Fala para o teu irmão, vai ficar tranquilo. Fala para ele, no final vai dar tudo certo. Algumas pessoas dizem, se não deu certo é porque não chegou no final. Eu não concordo com isso. Vai dar tudo certo sobre a sua vida. Eu libero uma palavra em nome de Jesus Cristo. Bom, queridos, sobre essa série de mensagens, é uma resposta que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós temos que adentrar nessa ideia desses salmos, porque esses salmos são conhecidos ali do Salmo 120 ao Salmo 134, é o cântico das peregrinações, ou o cântico dos degraus. Se você abrir a sua Bíblia, em algumas versões vai estar lá, cântico dos degraus, ou cântico das peregrinações. O que significava isso? O povo de Israel, eles não moravam todos em Jerusalém, uma parte morava em Jerusalém, e as outras partes moravam em cidades próximas. Uns moravam nas suas fazendas, nos seus sítios, e outras cidades ali próximas. E durante as 3 grandes festas de Israel, esse povo eles vinham celebrar a Páscoa, a festa do Tabernáculo e a festa do Pentecostes. E quando eles vinham caminhando. Jerusalém ela está a aproximadamente 800 metros do nível do mar. Todo mundo que vai para Jerusalém começa a caminhar, e é uma caminhada de subida, não é uma caminhada de descida. Quem vai para Jerusalém sobe. Quem está indo para Jerusalém Celestial sobe, diga glória a Deus. E aí, esse cântico de peregrinação do capítulo Salmo 120 até o Salmo 134 representa algo muito grande para aquele povo. E nessa época, eles entoavam essas canções nas peregrinações que eles tinham até a cidade de Jerusalém. Para você ter uma ideia, né, nós vamos aqui caminhar um pouco e adentrar sobre essa questão, né? Eram uns cânticos de encorajamento, porque quando eles vão para Jerusalém, eles começam ao redor de Jerusalém observar os montes, né? Os montes que ali estavam, montes conhecidos, nós vamos falar sobre eles, e esses montes pareciam intransponíveis, né? Talvez trazendo para os dias de hoje, são situações que eu não consigo resolver na minha vida, situações que você não consegue resolver. E em dado momento, o que acaba acontecendo? A gente olha para os montes e não consegue ver uma saída. E esse povo, né,
eles iam caminhando e eles relembravam que a segurança não estava nas montanhas, mas no Senhor dos Exércitos, né? E aí, o Salmo 120, que começa do Salmo 120 até o Salmo 134, que é conhecido como, eu disse agora há pouco, os Salmos da peregrinação. Lá no Salmo 120, começa com um clamor de quem está longe de Sião. Olha só, e eles começavam a cantar essas canções. O inário do povo de Israel é o livro de Salmos. Não sei se você sabia a esse respeito. E aí eles começam no Salmo 121, né? Onde eles falam: levanto os meus olhos para os montes, e de onde virá o meu socorro? Eles caminhando, eles estavam voltando para Jerusalém nas festas, e aquelas montanhas enormes, eles subindo, e eles olhavam aqueles montes, e eles falam: da onde virá o meu socorro? Aí o Salmo 122 celebra a chegada em Jerusalém, que é conhecido de nós, os cristãos. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Era uma forma de cantar e trazer esperança. No Salmo 133, eles exaltavam a unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Era uma peregrinação, e essas canções animavam eles, tiravam eles de uma situação de desesperança e trazia alegria, conforto. Salmo 134 culmina eles dizendo lá no templo: bendiz o Senhor todos os povos e servos do Senhor. Agora, uma coisa interessante também no Salmo 125, né, eles caminhando no verso 1 e verso 2, e eles dizem: assim como, né, esses montes estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Glória a Deus. Mas eu quero fixar a mensagem no Salmo 121, porque ali nós vamos ver, eu imagino essas pessoas cansadas fisicamente, mas num objetivo. Qual era o objetivo? Jerusalém. Celebrar o que? As festas ao Senhor. Nós sabemos, né, do que significa a Páscoa para o povo judeu e para nós cristãos. Eles subiam, iam cantando, mesmo diante das adversidades. Eu imagino aquele povo também indo para a festa do Pentecostes, a festa da colheita, levando consigo aquilo que eles tinham colhido para celebrar ao Senhor. Era muito interessante. E eles ali caminhando, né, com os pés totalmente, né, empoeirados, corações ansiosos, para chegar e oferecer o de melhor a Deus. E o que eles viam? Né? Uma cidade cercada por colinas. Jerusalém, embora esteja a 800 metros do nível do mar, ela é rodeada de grandes montes. Tem até uma imagem que eles vão colocar aqui para você ter uma ideia dessa peregrinação, né? As pessoas indo e elas cantavam essas canções, né? Eles olhavam para as montanhas e falavam: olha, as montanhas são grandes, mas maior é o Senhor que fez as montanhas. Eleva os meus olhos para os montes, porque para Israel monte tem um significado muito grande. Mas eles falam: olha, por mais que esse monte seja grande, a resposta vem do Senhor. Então, queridos, monte para o povo judeu tem um significado enorme. Não é só aquela questão de bênçãos, mas também que os povos inimigos, eles construíam nos montes que existiam também os seus altares a Baal, a Astarote, a outros deuses. Ao mesmo tempo que simbolizavam isso para eles de bênção, eles ali poderiam então estar observando os inimigos construindo. Mas aqui esse texto do Salmo 122, melhor 121, verso 1 e o 2, o salmista, olhando para cima, faz uma pergunta que ecoa até hoje: de onde virá o meu socorro? Da onde vem a resposta para a minha vida? De onde vem um alívio para o meu coração? Da onde vem a resposta significativa? Não uma resposta que não resolva nada na minha vida. E a resposta é imediata. No verso 1 e no verso 2, ele faz a pergunta e a resposta ele mesmo entrega. Que ele diz o quê? Que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem dos montes. A minha resposta está na mão do Criador dos montes. Por mais que eu olhe, eu vejo tudo isso, e os meus olhos contemplam a grandeza desses montes, mas o meu Deus é maior do que esses montes. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, desse significado da importância de olhar para Deus e saber que Ele é acima de todas as coisas.
Mas eu quero voltar a falar sobre a memória que esses montes traz para Israel. Cada um dos grandes personagens bíblicos tiveram nos montes experiências tremendas. E aí, quando eles olham para aqueles montes, Monte Sinai, Monte Hermon e assim por diante, eles vão ter lembranças de experiências realizadas na vida deles. Amém? Monte Moriá, um grande monte próximo, aonde Abraão sacrifica Isaac e Deus providencia o cordeiro. Deus pede Isaac, eles sobem o monte. Quando ele vai sacrificar o seu filho, Deus traz a provisão. Deixa eu falar uma coisa para você: o Deus que está acima dos montes pode trazer a provisão para a sua vida. Não, eu quero ver um amém bem mais convicto. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia. Foi ali que Deus se manifesta diante de uma fé verdadeira e não fingida. Amém? Aonde ali nós vamos encontrar a provisão divina no Monte Moriá. Por que não falar do Monte Sinai, onde Moisés tem uma experiência tremenda, né? Ele tremeu diante do fogo e da fumaça. Ele olhava lá em cima, relâmpagos. Meu Deus, para mim eu tenho algumas ideias quando eu leio algumas partes da Bíblia que realmente gerou tremor e temor para Moisés. Ele está subindo e lá em cima ele vê relâmpagos naquele ponto. Ele vê algo sobrenatural lá em cima, uma fumaça, fogo, luzes, gente. E aí ele treme. E ali Deus entregou a lei no Monte Sinai. E ali se torna o púlpito da santidade, ao ponto de quando Moisés desce, o rosto dele brilha. Ele estava tão próximo de Deus que a santidade de Deus passa para Moisés. Então há uma memória em Israel sobre os montes. E não falar, por que não falar do Monte Carmelo? Elias enfrenta ali os profetas de Baal. E quando Israel está voltando na peregrinação, indo para as festas, eles vão ver nos montes. Olha ali, ó, que monte grande, que monte maravilhoso. E ali naquele Monte Carmelo, onde, né, o fogo do céu consumiu todo o sacrifício, toda a idolatria que existia. E ali houve a manifestação da presença de Deus na vida de Elias. E ali eles estão falando: olha, por mais que toda essa história, na nossa memória, sobre os montes, ele traz uma resposta: maior é o Senhor que fez tudo isso, maior é o Senhor que está cuidando da nossa vida. Amém, querido? Agora, existe uma lição clara nessa realidade. Qual é a lição clara? O monte em si não é uma fonte, embora pareça extraordinariamente grande, ele não é uma fonte. Ele pode ser palco, mas a força vem sempre do Deus que está acima desse monte. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Aguarde um pouco que você vai compreender um pouco mais. Então, na memória de Israel, eu imagino aquele povo cansado fisicamente subindo, e ao subir cantava, né? Deus é maior que o Monte Moriá, Deus é maior que o Monte Sinai, Deus é maior do que todos os montes, e é Ele que fez todos os montes. E aí, os montes como fortalezas aparentes. Eu quero fazer se você me permite, trazer para a nossa vida, de dia de hoje, do agora, né? Fortalezas aparentes. Na cultura antiga, os montes representavam segurança. Olha só, Davi se refugiava dentro de cavernas dos montes, né? E aí, o que eu quero falar é o seguinte: nenhum monte pode ser absoluto na sua vida. Por quê? Embora eles pareçam grandes, enormes, ou talvez você está enfrentando uma dificuldade gigantesca, que parece que não tem mais jeito para você, eu quero dizer para você o seguinte: nenhum monte é absoluto. Nenhum monte é absoluto. Salmo 46, verso 2, nós vamos ler algo muito profundo da parte de Deus, que diz: por isso não temeremos de forma alguma. Eu não preciso ter medo, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares. Pode colocar o restante, por gentileza. Ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí tem uma pausa, amém?
Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o lugar do santo onde habita o Altíssimo. Ainda que os montes bravejam, ainda que as montanhas rujam, Deus tem uma resposta para você, em nome de Jesus. E aí que eu vejo que os montes, eles não podem ser de forma alguma, apenas o teu fim, porque são fortalezas aparentes. Isaías 54, verso 10: ainda que os montes sejam abalados e as colinas removidas, a minha fidelidade para com você não será abalada. O que é um monte hoje moderno? De repente o teu monte é a falta de dinheiro. Talvez amanhã, essa semana, você tem muitos compromissos, e essa montanha que você está vendo, dessa grande dificuldade, são os boletos que amanhã vencem, ou já estão vencidos. De repente você olha para o Brasil e vê com que as conexões de justiça, e hoje é dia 7 de setembro, e as conexões políticas estão corroídas. A gente olha para o Brasil, humanamente falando, não tem mais jeito, mas é só fortalezas aparentes. Quem está entendendo? Porque Deus, Ele controla o Brasil, Ele controla a tua finança, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Mesmo que você possa até estar enfrentando um problema de saúde. De manhã eu falei, essa semana para mim foi uma semana de vários exames rotineiros, quase todos os dias. Diagnóstico dali, daqui, de lá, de acolá, e cada um puxando o outro, e vem daqui, e meu Deus, monte da saúde. Mas tem um Deus que é Jeová Rafá, o Deus que cura. Você pode dizer amém por isso? Monte pode até impressionar, mas não salva. Agora Deus, Ele pode salvar a sua vida e a sua história. Então, os montes como fortalezas aparentes somente, não são coisas eternas na sua vida. Você não está vencido, porque a sua esperança vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Agora, é preciso criar um contraste entre o Criador, preste muita atenção, entre o Criador com a criação. Eu vivi muitos anos na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, sou daquela região, sou paranaense, e todas as vezes que eu vou diante das cataratas do Iguaçu, talvez você já foi, você sabe muito bem o que eu estou falando, eu fico assim, com as pernas bambas. Em que sentido? Diante da grandeza daquilo que os meus olhos contemplam. Mas aquilo teve um Criador. As cataratas não nasceram do nada. Ali houve alguém que fez aquela grande queda, e é a maior queda d'água do mundo. Nem tem um lugar que tem maior volume de água caindo em uma cachoeira como as cataratas do Iguaçu. Então, quando você vai, você fala, uau, e lá tem um local chamado Garganta do Diabo. Imagine isso. Não sei quem deu esse nome, não era crente o cara que deu o nome disso aí. Garganta do Diabo. E aí você vai bem próximo, tem um local que você vai, numa passarela, e você vai e você fica assim, você fica, meu Deus. E tem um tempo, dias, ou melhor, alguns meses do ano, que o volume de água é imenso. Tempo da época das chuvas. E aí você fala, meu Deus. Agora eu quero fazer um contraste. Se você acha isso tudo grande, isso causa temor, existe um Deus muito maior do que tudo isso. Você pode dizer amém por isso? Um Deus que está acima. E é isso que o salmista vem dizer para mim, o meu socorro vem do Senhor que fez tudo isso que você está vendo. O salmista nos leva além dos montes. O salmista quer nos conduzir. Era um cântico de peregrinação. Aquele povo marcados, pela vida, sofrido, eles vêm cantando, vamos para Jerusalém, a gente está vendo as adversidades, mas maior é o Senhor, o meu socorro vem dele. Isso é tremendo, isso agita a minha alma e o meu coração, porque a criação é majestosa, mas o Senhor é muito mais do que isso. Somente o Criador é soberano sobre a sua vida. E aí, queridos, todos os montes, todos os rios, todas as estrelas, todas as galáxias, tudo, esses dias eu estava vendo aí
esse grande telescópio que foi enviado e está mandando, né, imagens e descobrindo mais coisas e descobrindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que está sendo descoberto, que os nossos olhos ainda não viram, saíram da boca de Deus quando Deus falou: haja luz, haja, 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 haja. Existe um Deus acima de todas as coisas. Existe um Deus que domina todas as coisas. E os montes vão passar, as dificuldades vão passar, mas o nosso Deus permanece para sempre. Amém? Agora, pastor, mas o senhor falou sobre o monte do dinheiro. Ele pode me proteger por um tempo. Talvez aqui no nosso meio tem pessoas que já têm muito dinheiro, protegeu você por um tempo, mas só Deus te protege para sempre. Talvez em nosso meio tem pessoas que estavam totalmente assim, né, com o seu casamento a 1000, de repente você descobriu uma traição. Tudo que você tinha de segurança ruiu, acabou. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que nunca perde uma batalha, em nome de Jesus. Amém? O Criador nos guarda para a eternidade. Por quê? Salmo 90, verso 2. E aí o salmista, que esse Salmo 90 é escrito por Moisés, ele vem antes que nascessem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em outras versões diz: antes que os montes nascessem, o Senhor já era Deus. É uma convicção que traz segurança para a minha fé, que traz segurança diante da adversidade que eu passo, que você passa. Olha, antes que tudo acontecesse, Ele já existia, porque Ele é eterno. Ele não tem princípios de dias e não tem fins de dias. Você pode aplaudir esse Senhor Todo-Poderoso? Então, eu tenho que fazer um contraste da criação do Criador. E às vezes eu fico pensando que a criação vai suprir. Pode ser bom por um tempo, mas só o Senhor supre eternamente, em nome de Jesus. E aí o socorro não pode falhar. Por que não falha, pastor? Porque a palavra socorro, que significa Ezer, descreve uma ajuda que vem direto de Deus. Amém, gente? Uma ajuda direta. É como que o braço estendido. É como Deus estendendo a mão para você. Lá em Salmo 54, verso 4, né, é usado para Deus: o Senhor é o meu auxílio. Aleluia. Que é isso? Deus que está com a mão estendida, o Deus que está sempre pronto a me socorrer, o Deus que não falha, que vem. E no Mar Vermelho nós temos um exemplo. O socorro veio em forma de caminho aberto em meio às águas. Em Jericó, o socorro veio em meio às muralhas se ruindo. Esse socorro presente, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Diante de Golias, na vida de Davi, uma pedra pequena é o socorro, é Deus dirigindo aquela pedra para a testa do gigante. É o socorro de Deus. E o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? É o socorro que não falha. Lembra do mar da Galileia? O socorro veio em forma de uma mão estendida para Pedro. Pedro estava afundando e Deus falou: você não morre afogado, rapaz. É isso. É a confiabilidade em Deus. Pedro não afunda, porque houve socorro. E o salmista está dizendo: o meu socorro, a providência vem dele. O socorro humano é limitado, mas o socorro divino nunca pode ser limitado, é inesgotável. Amém? Por quê, pastor? Porque eu posso falhar com você e você falha comigo. Às vezes nós temos aí forças de segurança que falham nas suas ações, mas o nosso Deus nunca falha. É o socorro que não falha. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga: Deus é o socorro que não falha. Agora, quando eles estão na peregrinação e eles estão subindo, indo para Jerusalém, e eles olham montanhas maiores ao redor,
montanhas maiores ao redor, eles começam então a olhar, e um olhar que precisa subir mais alto. Exatamente. O salmista nos ensina a não parar no horizonte. Ele fala: olha, levante os seus olhos, erga os seus olhos, continue olhando para cima. E a nossa fé em Jesus nos faz sempre olhar para cima. É de lá que vem o nosso socorro. Abacuque, no capítulo 3, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 19, virou até uma canção muito bonita, antiga, que talvez você não saiba, você que é worship não sabe. Pode ficar tranquilo, né? Abacuque capítulo 3, verso 19: o Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como da costa do cerro, e faz-me andar sobre os lugares altos. Você pode dizer amém? Para que o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Abacuque está dizendo: Ele me faz andar em lugares altos. É como que se Deus falasse: olha, não olhe apenas para essa dificuldade que está passando, Marcos, olhe para cima, é de lá que vai vir o teu socorro. Então o nosso olhar precisa subir um pouco mais, e aí Ele nos faz andar em lugares altos, né? Eu estava vendo esses dias essas cabras, essas corças do deserto, subindo montanhas, e tem umas cabras de montanha, que ela vai escalando em lugares que tem um abismo muito grande, ela vai subindo, e ela vai subindo, e parece que ela vai cair, ela vai colocando a ponta das suas patinhas, e ela vai subindo com uma facilidade, ela vai ficando mais alta. É isso que o salmista Abacuque está dizendo: Ele nos faz andar por cima dos montes. Eu libero uma palavra sobre a sua vida hoje. Esses montes que estão tentando prender a sua fé serão, em nome de Jesus, destruídos, e você vai passar por cima deles. Só quem recebe essa palavra, faça alguma coisa. Eu não sei o que você vai fazer. E aí o olhar que precisa subir mais alto. Por quê? Isaías capítulo 40, verso 4 diz que todo vale será levantado, e todo monte e colina serão aplanados. Deus está dizendo: está difícil? Eu vou aplanar a sua vida. Todas as dificuldades serão aplanadas. Você vai ter uma vida abençoada. Quantos querem isso? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. E aí, mesmo os montes se curvam diante da presença de Deus. Ele fala: os montes vão se curvar. E aí a Bíblia diz que os montes, as águas, lá em Isaías tem um texto tremendo. Diz que na mão de Deus estão todas as águas. Imaginou na mão de Deus? Olha o tamanho de Deus. Ele pega o Atlântico, o Pacífico, né? Ele pega o mar Mediterrâneo, o rio Araguaia, meia ponte, tem qualquer um, né? Meia ponte. Ele pega aí o rio Amazonas e cabe na mão de Deus. Pode aplaudir esse Senhor. E a Bíblia diz também que os grandes montes são como grão de areia na mão dele. O Everest, o Monte Hermon, o Monte Sinai, o Pico na Neblina aqui no Brasil, são como grãos de areia na mão dele. Você confia em um Deus que está acima de todas as coisas, querido? Saia por aquela porta hoje crendo que Deus pode fazer mudança na sua vida, em nome de Jesus. Se você olha só para os problemas, você tem uma visão muito humana. Mas se você olhar além, subir mais alto, vemos o Senhor dos Exércitos assentado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Na sala de oração, quem estava na sala de oração aqui, irmão? Cara, Deus derramou muito na sala de oração. Amém? E aí Deus me deu uma palavra de Apocalipse capítulo 1, quando João tem a maior experiência no auge dos seus 90 e poucos anos de idade. João estava exilado na ilha de Patmos por causa de Jesus Cristo, do Evangelho, preso, quebrando pedra das 6 da manhã às 6 da tarde, sofrendo por causa de Cristo. E ali naquele momento ele tem o que é a maior experiência que uma pessoa pode ter. Ele tem a revelação do Apocalipse. E aí quando ele olha, ele tem experiências tremendas. Ele vira e vê um
trono e alguém assentado no trono. E esse ser começa a falar com ele: olha, eu estive morto, mas agora eu vivo e eu reino. E aí ele fala uma manifestação que quando João olha, ele se vê caído como morto no chão. Há um arrebatamento de sentidos. É sobre esse Deus que está acima do monte, que durante esse mês nós vamos falar sobre ele na sua vida, que está além, que arrebata sentidos, e que quando nós nos deparamos de fato diante dele, a gente não consegue ficar de pé. Lembra quando Salomão inaugura o templo, lá em 2 Crônicas, e ele começa então a fazer o cerimonial da inauguração do templo, e aí os sacerdotes começam a entrar no templo, e as músicas começam a ser entoadas. Diz a Bíblia então que uma manifestação de Deus acontece naquele lugar, e os sacerdotes, eles não conseguiam ficar em pé. Sabe por que às vezes você não se dobra diante do Senhor? Porque às vezes para você, na sua ótica, ele é pequeno. Cara, eu gosto de contemplar a grandeza de Deus. Para mim ele é muito maior do que, como Paulo disse, do que eu imagino. Essa cabeça aqui, ela não consegue dimensionar a grandiosidade de Deus. Eu só tenho uma coisa comigo: me render a Ele. Por isso que é uma rendição. Para ter uma ideia, aqui no Brasil, o que é rendição? É quando, de repente, um assaltante chega para você, coloca uma arma nas suas costas e diz: mãos ao alto, se renda. Cara, Deus para mim é muito maior do que eu consigo expressar para você. Ele é maior do que os montes, as dificuldades que eu passo. Ele é muito maior do que as sombras que o inimigo lança sobre a minha vida. Ele é muito maior do que eu imagino, e eu creio que Ele vai se manifestar na minha e na sua vida de uma forma extraordinária. É o olhar que precisa subir mais alto. É como que o salmista estava dizendo para aquelas pessoas, e eles cantavam esses hinos, e eles olhavam os montes ao redor de Jerusalém, e eles cantavam: não, eu estou olhando esses montes, mas maior é o Senhor. Eles animavam um ao outro. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus é maior do que a dificuldade que está passando. Mas fala com a convicção no coração, diz: Deus é maior do que tudo que você imagina. Porque uma fé inteligente não pode negar os montes. Eu não posso negar o que eu estou passando. Para você ter uma ideia, não tem como negar. Eu não consigo. Eu estou passando por alguns exames de saúde. Eu não posso, em nome de Jesus, não, eu estou. Mas a fé não nega os montes, mas enxerga acima dos montes. Você pode dizer amém por isso? E aí vem o que? Um convite. E qual é o convite? Para confiar no Senhor dos montes. É isso que o salmista está dizendo. Porque esse salmo é mais como uma poesia. Irmão, não leia salmo mais como poesia, por favor. Não faça isso. Em nome de Jesus. Leia salmo como Deus fazendo convites para você. Um chamado a confiar, não nos montes, mas no Senhor que fez os montes. Amém? Aleluia. Voltando a falar de Abraão, no Monte Moriá, ele confia no Deus Todo-Poderoso. Lembra da história inicial? Moisés confiou no Deus do Sinai e viu a revelação. Elias confiou no Deus do Carmelo e viu o fogo descer. E por que não falar dos discípulos de Jesus Cristo, que confiaram no Cristo do Monte das Oliveiras? E ali Jesus estava passando a maior luta. E nós sabemos que ali no Getsemane foi o momento que Jesus vence a batalha. A gente pensa que é na cruz. Não, foi no Getsemane. Não tem cruz sem Getsemane. Porque ali ele vai para uma luta: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas que contudo seja feita a sua vontade, não a minha. E ele vai para a cruz. E ele vence naquele lugar e vence na cruz do Calvário. Sabe, queridos, Deus está convidando você para confiar no Deus que criou todas as coisas, em nome de Jesus. Deus está falando: olha, tire os teus olhos das dificuldades.
enxergue além das dificuldades. Comece a ver além das dificuldades. Coloque os seus olhos no Senhor dos montes, que está acima de tudo. E o mesmo Deus que segurou os pés daqueles homens, mulheres, crianças que subiam peregrinando para Jerusalém, cantando mesmo diante das adversidades, é o Deus que sustenta os nossos pés hoje, em nome de Jesus. Pastor, qual que é a conclusão que o Senhor tem de tudo isso? Eu quero dizer que o salmista começa com uma pergunta. Começa com uma pergunta. No Salmo 121 ele começa com uma pergunta. E ele termina no Salmo 2 com uma certeza. Ele diz: levanta os meus olhos para os montes. Pergunta: de onde virá o meu socorro? Talvez você está aí dizendo: da onde vai abrir a porta? Como é que o meu marido vai mudar? Como que meu filho vai sair das drogas? Como que a minha casa vai ter ordem? Como que vai acontecer isso? Porque começou com uma pergunta, mas vem com o quê? Com uma certeza: o meu Senhor traz a resposta, porque o meu socorro vem dele. Ele fez os céus e ele fez a terra. Eu quero lembrar para você nessa noite, mas de uma forma muito direta: o teu Deus fez os céus e a terra. Se você tinha esquecido disso, porque as dificuldades são imensas, deixa eu lembrar você: o teu Deus fez os céus e a terra. Talvez o seu dia começou com perguntas: como que eu vou fazer amanhã, segunda-feira? O que eu vou... Ei, deixa eu dizer para você. Coloca a tua mão em direção do Senhor e declare: é Ele que segura a minha mão, e Ele não vai me deixar afundar diante das adversidades da vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Os montes podem ser altos, mas estão abaixo do trono de Deus. Pastor, mas a montanha que eu estou, ela é muito alta. Não tem lugar mais alto do que o trono de Deus. Eu vou repetir para você: não tem lugar mais alto do que o trono de Deus. Ele está acima de todos. E sabe qual é o lugar mais alto que você pode estar? Aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Fique em pé onde você está agora. Amém, amém, Espírito Santo. Aleluia. Tem algumas pessoas aqui que estão diante de uma situação que você não vê saída. Você olha para frente, essa montanha está aí. Você olha para trás, você não consegue ver uma solução. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra. E Deus te chama para você começar a olhar para Ele. Deus vai destruir os inimigos da sua vida e da sua alma. Há um mover profético de Deus essa noite aqui nesse lugar. Onde estão essas pessoas? Sai do teu lugar, vem aqui à frente, rapidamente. Você ouviu, você entendeu? E de repente você chegou aqui com tanta dificuldade, com tanta luta, sem saber o que você ia fazer. Aí você vê o pastor falando para você: olha, tem algo maior. Tem algo maior do que esse monte. Tem mais pessoas, eu sei que tem mais pessoas. Pode vir para cá. Porque hoje tem uma solução para a sua vida em nome de Jesus. Pode vir. Às vezes a gente demora, né, irmão? Mas não tem que demorar não quando Deus quer fazer uma obra na nossa. Por que você está chorando? É difícil, luta? Mas Deus é maior, viu? Eu queria que a igreja começasse a orar comigo agora. Eu não estou ouvindo a oração da igreja. Tem mais pessoas para vir aqui à frente. Vem aqui à frente.
mais pessoas, podem vir, podem vir. Ei, não fica, se está na dúvida, corre para cá. Ah, o que eu vou fazer lá? Isso já é dúvida, vem porque Deus quer se manifestar na sua vida. Eu queria que a igreja continuasse orando. Existem espíritos contrários tentando segurar pessoas. Eu vou fazer só uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós amarramos esse demônio agora. Nós declaramos no mundo do espírito que ele vai perder toda a força agora, em nome de Jesus. Para que essa pessoa venha aqui à frente. Você que está angustiado, você que está perdido, destruído, o inimigo tem afrontado você, sai do teu lugar agora, vem aqui à frente para orar com esse outro irmão. Vem logo, porque nós temos uma oração de restauração e de libertação. Vem porque o demônio não tem mais poder na sua vida. Eu vou contar até 3 para que o demônio se afaste da sua vida. 1, 2, 3, saia da vida dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Vem, minha irmã, vem logo aqui à frente. Tem mais pessoas vindo aqui. Tem um rapaz vindo ali. Deixa eu falar para você está sabendo o que eu estou falando? Que às vezes não tem saída, que você se esconde no teu banheiro, você fica ali angustiado, você se esconde no teu quarto. É sobre isso que eu estou falando. E hoje Deus quer trazer uma restauração, uma libertação. Vem, eu vou dar mais 1 minuto para você sair do seu lugar e receber essa oração, para que haja uma completude de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós amarramos esse demônio, amarramos o valente agora no nome de Jesus. Nós denunciamos esse demônio, Senhor, no mundo do espírito. Vem cá o casal, pode vir aqui à frente. Às vezes a gente fica quase que preso nisso. Desde quando eu comecei a pregar, você sabia que Deus estava falando contigo e com você. Eu não conheço vocês dois, nunca os vi, mas existe muita coisa na vida de vocês que precisam ser ajustadas. Vocês sabem do que eu estou falando. Igreja, estenda a mão para cá, por favor. Tem algo muito forte acontecendo aqui. Eu preciso de alguém orando. Marcos, ora por esse casal aqui. A cara, ora por eles aqui. Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós cancelamos todo espírito contrário. Todo demônio que age na vida desse jovem, todo demônio sai da vida dele. Todo demônio, vai, começa a sair agora. Começa a sair agora na autoridade do nome de Jesus. Todo demônio sai da vida dele, sai da casa dele, sai da vida dele agora na autoridade do nome de Jesus. Sai. Diga agora: e eu elevo os meus olhos. Canta, igreja. E ele vem saltando,
do Senhor. Xarabassuriei! Diga, ó minha alma, ande ao seu amar. Aleluia, aleluia, saltando. Essa canção tem tudo a ver com o que nós estamos pregando. Olha, presta atenção. Mais de 1 milhão de pessoas na peregrinação para Jerusalém. Jerusalém, 800 metros acima do nível do mar. Os montes em volta de Jerusalém. A gente vai começar do início, Jonaís. Começa do início. E aí aquele povo vem cantando. Ele vem com a expectativa do Senhor que fez os céus e a terra. E aí eles vêm cantando. Feridas, flores, e aquele povo sofrido não desviava o foco de Jesus. Do meu amado. E eles cantavam. Os homens alegrando as mulheres alegrando as crianças. E eles peregrinando. É como nós, numa peregrinação para Jerusalém Celestial. E nós vamos subindo, subindo, subindo. Eles cantavam os meus. Eles cantavam isso. O Senhor que fez os céus e a terra. Vem saltando. Erebalabana. Você pode cantar bem alto, canta, canta. Sobre os montes. Tem uma pessoa em nosso meio que é como que eu vejo uma camisa de força em você. Sabe aquela camisa de força branca que as pessoas usam, que estão prendendo a sua vida? Deus hoje quer tirar essa camisa de força. Vem aqui à frente, você que sente isso às vezes. Você sente você amarrado. Você tenta, você quer sorrir. Você quer viver, mas você não consegue viver. Vem aqui à frente, eu vou orar por você agora. E Deus vai tirar essa camisa que te prende. Você tenta, você quer, mas você não consegue. Sai do teu lugar, vem aqui à frente agora, rapidamente. Você queria vir antes, você não veio, você ficou aí atrás, mas o Espírito Santo agora traz essa palavra de conhecimento para o teu coração. Você quer, mas você está preso, presa.
segundos para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vem rápido. Você vai ver o que vai acontecer na tua casa a partir de hoje. E se eu fosse você, eu correria. Rápido. Vem cá. Eu quero aqui. Vem orar aqui, Júlia, por elas. Tem mais gente, vem. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Solto a noiva apaixonada. Te esperando. Esse é o nome acima de todo nome. Esse é o nome. Yeshua. Yeshua. Vamos cantar, igreja, levanta sua mão e canta. Você pode adorar ainda mais. Esse é o nome que deve ser adorado nessa noite. Esse é o nome. Yes. E saltando sou. Ele vem, e ele vem saltando de Jerusalém. Xerebandere. Te esperando. Mãos levantadas, mãos levantadas. O Senhor começa a pegar a primeira pessoa daqui agora até a última pessoa que está nisso. Vem, Senhor. Batiza com a tua presença esse lugar. Batiza com a tua presença. Batiza com a tua presença, Espírito Santo. Batiza com a tua presença, Espírito Santo. Se você tem desejo, tem sede, diga: venha matar minha sede, Jesus. Oh! Se você tem sede pela presença, pede, 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 pede.
Mais a presença, Espírito Santo. Mais a presença, Espírito Santo. Mais a presença, Espírito Santo. Recebe. Mais. Diga mais, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, Espírito Santo. Ora, babá. Erebandorou, mais cheio. Tem pessoas agora sendo visitadas. Ei, hora que você chegar em casa, pessoas da sua família vai falar: não sei o que aconteceu. Deus está visitando pessoas da sua família na sua casa. Ei, Deus está visitando pessoas da sua família agora, nesse instante. Erebalamba xeremanama. Xerebalaba xere cantaraba. A gente tem que terminar, né, gente? Meu Deus, a gente precisa ir embora. Ei, manande kova. Te adoramos, Senhor. Deixa eu te perguntar. Tem alguém querendo entregar sua vida para Jesus hoje? Se tem, dá um sinal que eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Tem alguém? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus hoje? Hoje, nesse culto. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Se tem, vem logo. Vem, moça. Olha aqui, mais uma pessoa. Você está aceitando Jesus? Ela está aceitando Jesus. Vem, coloca a mão no teu coração, diga: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. E eu quero ter uma vida contigo a partir de hoje abundante. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa vida. Jesus, toma novamente o teu filho em tuas mãos. Caia por terra agora todo espírito maligno. E que haja uma volta plena na tua presença, Senhor. Que haja uma restauração plena do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha. Ele brilha. Ele brilha. Ele ruge. Ei! Estrela da manhã. Ele brilha. Ele brilha. Que ruja o leão!
assim pro teu irmão. Fala, a gente tem que ir para casa. Meu Deus. Igreja, antes de você ir para casa, 7 de setembro, eu acredito no juiz que está acima de todos os juízes. A palavra, olha, não vai embora ainda não. A palavra do Senhor diz que existe um trono, e um dos pilares do trono é justiça e juízo, lá no céu. A gente olha para o Brasil, a gente não acredita mais, mas nada foge da mão do Senhor, que é o justo juiz. E nós vamos orar pelo Brasil agora. Senhor, nós oramos pela nossa nação nesse instante. O Senhor é o justo juiz. Eu não sei quanto tempo vai demorar, Pai. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas essa nação será redimida pelo Teu Evangelho. Nos ajude, Pai, a avançar nos montes da sociedade dessa nação, para que o Teu reino cresça e se estabeleça. Pai, levante mais advogados, juízes, levanta homens e mulheres comprometidas com o Teu reino, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo o Brasil nessa data tão nobre e tão especial. Só quem ama o Brasil